Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo, graça e paz a todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo esteja habitando em seus corações e os enchendo da santa e bendita alegria que só os filhos de Deus podem obter. Amém? Meus queridos, antes de nós irmos ao nosso assunto de hoje, eu peço humildemente que vocês deixem o seu like e lá no final do vídeo façam também um comentário para auxiliar na divulgação desse vídeo, e todos aqueles que quiserem deixem também o seu pedido de oração para que eu possa estar orando por ele, ok? E diz a palavra de Deus: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Bom, esta é uma das mais importantes mensagens que nós encontramos na Bíblia para esses últimos dias, e todo cristão precisa conhecer profundamente tanto essa como as outras duas mensagens angelicais que estão em Apocalipse, lá no capítulo 14. Veja, nós sabemos que, embora escrito em sua maior parte em linguagem profética, a própria palavra de Deus nos traz a explicação dos símbolos que nós encontramos no livro do Apocalipse. E embora essa mensagem esteja sendo dada em grande voz por intermédio de um anjo, não devemos imaginar que serão seres celestiais que estarão trazendo esta mensagem aos seres humanos, porque lá em Lucas, capítulo 7, versículo 27, a palavra de Deus aponta João Batista como sendo o anjo que o Senhor enviou diante da sua face, o qual iria preparar o caminho de Cristo. Portanto, assim como João Batista foi um mensageiro de Deus, e antes de Jesus estabelecer o seu reino espiritual sobre a terra, João foi considerado como o maior entre todos os que haviam nascido de mulher, ou seja, até aquele momento, João Batista foi considerado, aos olhos de Deus, o ser humano mais importante depois de Cristo. E da mesma forma, ao apresentar um anjo voando pelo meio do céu para levar o evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra, o livro do Apocalipse mostra que haveria um mensageiro humano, ou seja, um povo com uma mensagem especial, o evangelho eterno, para proclamá-lo a toda tribo, língua, raça e nação. Veja, a simbologia de um anjo voando pelo meio do céu também é algo interessante e que devemos analisar, porque, estando Jesus aqui nessa terra, ele disse aos seus discípulos que aquilo que eles escutassem do seu mestre aos ouvidos, isso eles deveriam proclamar dos eirados, ou seja, dos telhados. E a simbologia que Jesus usou faz muito sentido, porque quando uma pessoa desejava falar para uma grande multidão, em vez dela se colocar na mesma altura em que essa multidão estava, ela deveria se colocar um pouco acima para que a sua voz pudesse então se estender aos ouvidos de toda a multidão. E assim como o telhado da casa é um lugar bem mais alto que o solo, onde todos poderiam escutar muito bem o palestrante, foi utilizado ali como um símbolo para que os discípulos entendessem que a mensagem que eles tinham devia chegar aos ouvidos de todos. Hoje, nos últimos dias da história do grande conflito entre a verdade e o erro, em vez de usar o telhado como simbologia, o Senhor usa o céu como um símbolo, porque não apenas uma grande multidão precisa escutar o evangelho eterno, mas todos os que habitam sobre a face da terra precisam ouvi-lo. E percebam, um avião com suas turbinas ligadas dentro de um aeroporto só é visto e ouvido por aqueles que estão próximos a ele, mas um avião que está no meio do céu pode ser visto e também ouvido por muitas pessoas. Essa mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, deve ser dada a todo o mundo. Mas que evangelho eterno é esse? Será que o evangelho eterno se resume em que Cristo veio a esta terra e morreu por nossos pecados? Não. O evangelho eterno vai além disso, porque a palavra de Deus nos diz que Cristo não veio apenas morrer por nossos pecados, mas ele também veio nos dar vitória sobre o pecado, porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não nos deixará ser tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Queridos, o evangelho eterno vai muito além de abrir as nossas bocas para dizer que Jesus salva. Mas o evangelho eterno é demonstrar para os homens a glória de Deus.
Ou seja, o Evangelho eterno, o qual deve ser proclamado para todo mundo, é a demonstração através da nossa própria vida de que Jesus não apenas nos purifica dos pecados, mas que Ele nos liberta de todos os nossos pecados, de maneira que nós podemos voltar ao nosso propósito original, o qual é louvar a glória de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 12. E, sendo que Jesus via esse mundo para revelar a glória de Deus para os homens, ou seja, revelar o caráter do Pai, então nós somos criados para louvar a Deus, demonstrando em nossa vida o seu próprio caráter. Bom, mas o Evangelho eterno vai além de apresentar Cristo como o nosso Salvador e Cristo como o libertador dos nossos pecados, mas o Evangelho eterno também fala a respeito do juízo de Deus. Em Daniel, capítulo 8, versículo 14, o anjo que falava com o profeta diz que o santuário de Deus seria purificado após 2.300 tardes e manhãs, ou seja, após 2.300 anos, de acordo com o princípio de um dia equivaler a um ano em profecia, conforme foi estabelecido lá em Números, capítulo 14, versículo 34, e também em Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7. E sendo que em Daniel, capítulo 9, versículo 25, novamente, o anjo visita o profeta e apresenta a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, como sendo o ponto de partida dessa grande profecia dos 2.300 anos. Podemos saber que a purificação do santuário celestial, pois não existe mais um santuário terrestre, podemos saber que o verdadeiro Yom Kippur, o verdadeiro dia da expiação, iniciou-se em 1844, quando o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, passou a fazer esta obra de julgamento no lugar santíssimo do santuário celestial, antes de seu retorno glorioso a essa terra, conforme nós vemos em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Mas, e como é feito esse julgamento no santuário celestial? Está escrito: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Amigos, nós somos salvos pela graça, nós somos julgados pela eterna lei de Deus, aquela que o Senhor escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo, demonstrando assim que ela é imutável. Veja, hoje o mundo cristão considera 9 dos mandamentos como sendo transgressão da lei, mas descartam o sábado do 4º mandamento como sendo algo que foi estabelecido somente para os judeus. E dessa forma, o mundo cristão está sendo condenado pelas palavras de Tiago, o qual disse que aquele que transgride um dos mandamentos é culpado de todos eles, pois o mundo cristão, quase todo, está desconsiderando e pisando o sábado do 4º mandamento, o qual foi dado para os homens desde o princípio da criação, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus nos diz que o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação. Queridos, Deus não precisa de bênçãos, mas Ele mesmo é o abençoador de seus filhos. Ele, desde o princípio da criação, santificou, ou seja, separou o dia de sábado para fins sagrados e também o separou dos demais dias da semana com o propósito de abençoar os seus filhos que nesse dia descansassem dos seus trabalhos para a adoração ao Senhor nosso Deus, semelhantemente a como Ele descansou dos seus trabalhos para contemplar a obra que Ele havia criado. Se estamos transgredindo o sábado do 4º mandamento, o qual foi dado no princípio da criação e tão somente relembrado no Monte Sinai, então estamos nos condenando a nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que aquele que guarda todos os mandamentos e tropeça em um, este será culpado de ter transgredido toda a lei. E para ficar bem claro, que esta mensagem do Evangelho Eterno ordena que os homens voltem a guardar toda a lei, inclusive o sábado do 4º mandamento. O anjo que voa pelo meio do céu faz referência à criação, justamente para que os homens não substituam o mandamento divino que ordena comemorar o dia da criação, o sábado, pelo mandamento estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que ordena a santificação do domingo, que é o dia do Deus Sol, o qual os romanos pagãos adoravam. Bom, o Apocalipse não se cumprirá apenas no futuro, mas a profecia está se cumprindo hoje em nossas vidas. E Deus ordena, em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que seu povo sincero saia de Babilônia, saia da grande confusão doutrinária desses últimos dias,
para que não sejam condenados juntamente com Babilônia e para que não receba as últimas 7 pragas, as quais serão enviadas sobre aqueles que não possuem o selo de Deus, mas que aceitam a marca da besta, que aceitam a marca da autoridade de Roma, que é o domingo do Deus Sol. Então, nós vamos ficando por aqui. E o meu desejo é que o Espírito Santo complete essa pequena mensagem no coração e na mente de cada um de vocês. Mas antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, através do Senhor Jesus foram criados os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias, e no 7º dia a divindade descansou da obra que havia feito e abençoou e santificou o dia de sábado. Senhor, ajuda-nos a compreender que, embora somos salvos pela graça de Cristo, seremos julgados pela santa e eterna lei do Senhor, a qual ordena guardar todos os mandamentos, inclusive o 4º. E isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.